Primeiro relato. Quando eu tinha 17 anos, minha vida era tranquila. Morava com meus pais e meus 2 irmãos em uma casa simples, mas confortável, no interior de uma pequena cidade. Naquela época, a vida era marcada pela rotina de todos os dias, onde as coisas pareciam seguir um curso natural. No entanto, havia algo que sempre me incomodava: nosso vizinho, que todos chamavam de Tonho. Meus pais adoravam o Tonho. Ele era um homem sempre disposto a ajudar, estava sempre por perto, trazendo sacos de farinha, ajudando a consertar cercas ou trocando um dedo de prosa no portão. Mas para mim e meus irmãos, Tonho era um mistério inquietante. Ele tinha uma aparência estranha, que nos causava calafrios. Tonho era um homem de estatura média, mas havia algo na sua presença que o fazia parecer maior. Ele era coberto por uma camada espessa de pelos, como se tivesse nascido com uma pele diferente, mais animal do que humana. Seus dentes eram afiados, um contraste brutal com seu sorriso sempre presente. E o olhar, aquele olhar. Era vazio, como se ele estivesse ali fisicamente, mas a alma estivesse em outro lugar, vagando por lugares que eu nunca ousaria explorar. Minha mãe sempre dizia para não julgarmos as pessoas pela aparência. Tonho é um bom homem, só tem um jeito diferente, ela dizia. Mas eu não conseguia evitar. Havia algo nele que me deixava inquieto, e pelo que parecia, meus irmãos também compartilhavam desse medo silencioso. Certa noite, algo estranho aconteceu. Era uma noite sem lua, e o silêncio que normalmente reinava em nossa rua foi quebrado por um barulho incomum vindo do quintal. As galinhas, que sempre ficavam tranquilas no fundo da nossa casa, estavam em um estado de agitação total. Elas cacarejavam desesperadamente, como se algo estivesse entre elas, algo que não pertencia ao mundo normal. Meu pai, um homem de poucas palavras, sempre pragmático, pulou da cama assim que ouviu o barulho. Sem hesitar, ele pegou um machado que mantinha encostado ao lado da porta, para casos de emergência. Naquele momento, ele estava totalmente desperto, seus olhos acesos pela necessidade de proteger sua família. Minha mãe tentou segurá-lo, mas ele já estava determinado a descobrir o que estava causando aquela agitação. Eu e meus irmãos estávamos apavorados, mas a curiosidade foi maior. Seguimos meu pai até a porta da cozinha, tentando não fazer barulho. Quando ele abriu a porta, o que vimos lá fora foi algo que eu nunca esqueceria. No meio do quintal, iluminado apenas pela fraca luz das estrelas, havia um enorme cachorro. Não era exatamente um cachorro. Aquele animal tinha algo de profundamente errado. Ele estava debruçado sobre uma das galinhas, rasgando sua carne com dentes afiados e sujos. Mas o que me fez quase gritar de horror foi quando aquele cachorro se levantou nas patas traseiras. Ele era monstruoso. Sua pele era uma mistura de cinza e preto, coberta por pelos grossos e emaranhados. O focinho era alongado, como o de um lobo, mas o que realmente me aterrorizou foram seus olhos. Olhos vermelhos, brilhando no escuro, que pareciam perfurar minha alma. O cheiro que emanava daquela criatura era nauseante, um odor de sangue, podridão e algo mais que eu não conseguia identificar, mas que me causava náuseas. Meu pai não hesitou. Com um grito de fúria, ele levantou o machado e golpeou o animal na orelha. O som do machado cortando a carne e o osso ressoou pelo quintal, misturado ao grito selvagem que a criatura soltou. Sangue espirrou por todos os lados, e o animal, em um movimento rápido e quase humano, recuou, correndo para o mato que cercava nossa casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai estava ofegante, segurando o machado ensanguentado com as mãos trêmulas. Minha mãe, que tinha seguido até a porta, estava em choque, incapaz de falar. Eu e meus irmãos, paralisados pelo medo, apenas olhávamos para a escuridão, esperando que o pesadelo acabasse. Mas o que aconteceu na manhã seguinte nos deixou ainda mais perturbados. O sol mau havia nascido quando soubemos que Tonho estava indo para o hospital. O boato se espalhou rápido. Diziam que ele tinha sido encontrado com a orelha quase decepada, sangrando muito, e que estava em estado grave. Quando meu pai ouviu isso, seu rosto ficou pálido. Ele não disse nada, mas eu vi o terror em seus olhos. Ele sabia, assim como eu, que o que ele havia atingido na noite anterior não era apenas um animal qualquer. Os dias seguintes foram estranhos.
Tonho voltou do hospital alguns dias depois, mas algo nele havia mudado. Ele estava mais reservado, e o sorriso que sempre exibia parecia forçado, como se estivesse tentando esconder algo. O corte em sua orelha estava coberto por uma bandagem grossa, mas o que realmente nos perturbava era o jeito como ele nos olhava. Não era mais o olhar vazio de antes. Agora, havia algo de profundamente maligno em seus olhos, algo que me fazia sentir calafrios sempre que eu passava por ele. Eu tentei falar com meus pais sobre isso, mas eles simplesmente diziam que era coincidência, que eu estava imaginando coisas. Mas eu sabia que não era apenas minha imaginação. Havia algo errado com Tonho, algo que eu não conseguia explicar, mas que estava lá, pulsando por trás daqueles olhos vermelhos. As noites se tornaram um tormento. Sempre que eu fechava os olhos, via aquele cachorro monstruoso, seu focinho alongado, os olhos brilhando no escuro, e o som do machado cortando sua carne. Eu acordava suando frio, o coração disparado, e passava o resto da noite em claro, ouvindo qualquer som que pudesse vir do quintal. Um dia, enquanto estava no quintal sozinho, ouvi um barulho vindo do mato. Meu coração gelou. Era o mesmo som que ouvimos naquela noite, um farfalhar baixo, mas cheio de intenção. Eu me aproximei devagar, tentando ver o que estava ali, mas não havia nada. Apenas o vento, mexendo nas folhas. Mas eu sabia que não estava sozinho. Havia algo ali, me observando, esperando o momento certo para se revelar. Tonho parou de aparecer em nossa casa depois disso. Ele se tornou mais recluso, saindo apenas à noite, e sempre com um olhar desconfiado. Os boatos na cidade começaram a circular, histórias sobre lobisomens e criaturas da noite. Alguns diziam que havia uma maldição antiga naquela região, algo que ninguém ousava falar, mas que todos temiam. Eu nunca mais consegui olhar para Tonho da mesma forma. E, apesar de todos os anos que se passaram, aquela noite nunca me deixou. Eu me pergunto, até hoje, o que realmente aconteceu. Seria possível que Tonho fosse algo mais do que um simples vizinho? Algo que eu não poderia compreender, mas que sempre esteve lá, escondido atrás daquele olhar vazio? Eu nunca saberei a resposta, mas uma coisa é certa: naquela noite, eu olhei nos olhos do mal, e ele olhou de volta. Desde então, a escuridão nunca mais foi a mesma para mim. Segundo relato. Desde que me entendo por gente, meu pai, Jacinto, sempre contava uma história que ele jurava ser verdadeira. Ele dizia que a cada vez que contava, sentia um arrepio percorrer sua espinha, como se estivesse revivendo aquele momento terrível. Eu era pequena quando ouvi pela primeira vez, e as palavras dele ficaram gravadas na minha memória, causando pesadelos que me acordavam no meio da noite, suando frio. Agora, muitos anos depois, sinto a mesma necessidade de contar essa história, mas dessa vez, com todos os detalhes que ele me passou, para que outros possam sentir o mesmo medo que ele sentiu. Meu pai cresceu em uma fazenda isolada em um lugar chamado Macabuzinho, um pequeno distrito de Conceição de Macabu, no Rio de Janeiro. Naquela época, ele tinha apenas 16 anos, e seu dia começava antes mesmo do sol nascer. Ele costumava sair às 4 da manhã para trabalhar na roça, onde passava horas colhendo mandioca. A escuridão era sua companheira diária, mas naquele dia específico, algo muito diferente estava à sua espera. Era uma madrugada sem lua, e a escuridão parecia ainda mais densa do que o normal. Ele saiu de casa com sua velha lanterna a óleo, iluminando o caminho pedregoso que levava até a plantação. Os grilos cantavam, e o silêncio da noite era interrompido apenas pelo som das folhas secas sendo esmagadas sob seus pés. Apesar da rotina ser a mesma, meu pai sentia um frio estranho no estômago, como se algo estivesse fora do lugar. Enquanto caminhava, com o corpo ainda meio adormecido pelo sono, ele avistou de longe uma sombra gigantesca, se movendo no meio da estrada. No começo, ele pensou que fosse apenas um porco do mato, daqueles bem grandes, que às vezes fugiam dos fazendeiros das redondezas. Mas à medida que ele se aproximava, começou a perceber que aquilo não era um porco comum. O animal tinha o dobro do tamanho de um porco normal. Sua pelagem era de um negro tão profundo que parecia absorver a luz da lanterna, e, a cada passo que dava, bufava de uma forma que parecia ecoar por toda a floresta ao redor. Meu pai continuou andando, embora cada parte de seu corpo gritasse para que ele parasse. Algo naquela criatura o atraía, uma curiosidade mórbida que ele não conseguia controlar.
Quando estava a poucos metros de distância, ele notou algo que o fez congelar no lugar. As orelhas do animal eram gigantes, maiores do que qualquer coisa que ele já tinha visto, e estavam constantemente se movendo, como se estivessem captando todos os sons ao redor. As orelhas se tocavam de forma estranha, como se estivessem tentando formar palavras incompreensíveis. Foi nesse momento que a lembrança das palavras de minha avó lhe atingiu como um soco no estômago. Ela sempre dizia que, em noites de lua cheia, o lobisomem vagava pelas redondezas. Ela advertia que esses seres nunca atravessavam cancelas de roça, como se essas barreiras simples fossem capazes de segurá-los. O pensamento era ridículo, mas naquele momento, era a única esperança que meu pai tinha. Ao olhar para o lado, ele viu uma cancela de madeira, antiga e mal cuidada, mas que parecia sua única salvação. Ele correu em direção a ela, pulando para o topo com uma agilidade que ele não sabia que possuía. Lá em cima, ele se agarrou às tábuas, seu coração batendo tão forte que ele pensou que o som iria atrair a criatura. Ele mal respirava, seus olhos fixos naquela besta abominável que se aproximava cada vez mais. O animal parou a poucos metros da cancela, e foi então que meu pai viu de perto quão horrível aquela criatura realmente era. Os olhos do bicho brilhavam em um tom vermelho intenso, como brasas vivas, e a sua respiração era pesada e ofegante, como se estivesse exausto, mas ao mesmo tempo, faminto. As orelhas enormes balançavam para cima e para baixo, como se o lobisomem estivesse farejando o ar, tentando capturar o cheiro do medo que emanava de meu pai. E então, ele começou a caminhar de novo, lentamente, contornando a cancela, mas sem tentar atravessá-la. O animal parecia saber que não conseguiria passar por ali, mas estava determinado a fazer o máximo de terror possível. Meu pai sentia o cheiro podre que emanava da criatura, algo como carne apodrecida misturada com sangue seco, um cheiro que ficaria impregnado em suas narinas por dias. O tempo parecia ter parado enquanto a criatura continuava a circular a cancela. Meu pai não sabia quanto tempo tinha se passado, mas o desespero o estava consumindo. Seus dedos começavam a perder a força, mas ele sabia que não podia se mover, não podia fazer um único som. O lobisomem bufava e grunhia, seus olhos vermelhos fixos em meu pai, como se estivesse esperando o momento certo para atacar. Finalmente, depois do que pareceram horas, a criatura parou de repente. Ela virou a cabeça em direção à estrada, como se tivesse ouvido algo que meu pai não conseguia captar. O animal soltou um grunhido final, tão alto e profundo que fez as folhas das árvores ao redor tremerem, e então, com um movimento ágil, desapareceu na escuridão, seguindo a estrada que levava a uma encruzilhada próxima. Meu pai permaneceu na cancela, seus músculos rígidos e doloridos de tanto tempo imóvel. Ele não se atreveu a descer até que os primeiros raios de sol começaram a aparecer no horizonte. Foi só então que ele desceu, seus joelhos quase cedendo sob o peso do medo que ainda o dominava. Ele permaneceu ali, sentado no chão, até que ouviu o som dos trabalhadores se aproximando. Quando eles chegaram, ele contou o que havia visto, sua voz ainda tremendo, e os mais velhos, ao ouvirem a descrição, confirmaram seus piores medos. Eles disseram que aquilo era, sem dúvida, o lobisomem, e que meu pai tinha tido muita sorte de estar protegido pela cancela naquela noite de lua cheia. A partir daquele dia, meu pai nunca mais saiu sozinho antes do amanhecer. Ele me contava essa história como um aviso, sempre me dizendo para nunca ignorar os sinais e para sempre ouvir as palavras dos mais velhos. Ele acreditava, até o fim de sua vida, que o que ele viu naquela noite foi real, e o medo que ele sentiu nunca o abandonou. Eu também acredito, porque o terror em seus olhos quando contava essa história era algo que não poderia ser fingido. Ainda hoje, quando o vento sopra forte à noite, eu penso naquela criatura, vagando pela escuridão, à procura de sua próxima vítima. E, apesar de saber que talvez nunca encontre algo assim, o medo que sinto é real, e isso é o suficiente para me manter em alerta. Afinal, quem pode dizer com certeza que o lobisomem não está à espreita, esperando pelo momento certo para aparecer novamente? Terceiro relato. Era uma sexta-feira, no ano de 1982. Estávamos todos na casa dos meus avós. Minhas duas tias haviam vindo visitar, o que sempre significava uma noite de conversas animadas e risadas, enquanto as crianças brincavam no pátio. Era comum a família se reunir assim, mas naquela noite, uma sensação de inquietação pairava no ar, algo que eu só viria a entender mais tarde.
Meu avô já vinha nos alertando há algum tempo sobre um bicho que rondava o sítio. Ele falava de um ser estranho, que brigava ferozmente com os cachorros e devorava as crias das cadelas. Apesar das tentativas, ele nunca conseguia pegá-lo. Meu avô desconfiava que havia algo de muito errado naquela criatura, algo que ele não conseguia explicar. Naquela noite, no entanto, meu avô estava diferente. Ele parecia determinado, como se soubesse que algo aconteceria. Hoje, se esse bicho aparecer, eu pego ele, ele declarou, com uma firmeza que fez todos nós gelarmos. O medo se espalhou entre nós, mas ninguém ousou questionar a decisão do velho. Ele parecia saber algo que nós não sabíamos. Enquanto a noite avançava, continuávamos conversando na sala, mas algo no comportamento dos cachorros mudou. Eles começaram a latir furiosamente, mais do que o habitual. O pátio onde meus avós moravam era enorme, com um grande galpão onde meu avô criava cavalos e vacas. A casa de madeira, antiga e imponente, tinha janelas de vidro que davam vista para o vasto terreno, cercado por uma alta cerca de bambu. Os latidos ficaram mais intensos, e o clima dentro da casa ficou pesado. Meu avô se levantou, como se estivesse esperando por aquilo. Ele está aqui, ele murmurou, mais para si mesmo do que para nós. Com uma calma assustadora, ele pediu que ficássemos quietos e não saíssemos de casa. Vou sair pela porta dos fundos, ele disse, enquanto pegava a velha espingarda que sempre mantinha à mão. A tensão era palpável. Minha avó abriu a porta devagar, e meu avô saiu, com a arma já engatilhada. Nós ficamos na sala, olhando pelas frestas da madeira da casa, tentando entender o que estava acontecendo lá fora. A noite estava escura, e a única luz vinha da lua cheia que iluminava o pátio de forma fantasmagórica. Meu avô caminhou lentamente, se encostando na parede da casa enquanto se aproximava da esquina. Foi então que ele parou de repente. Lá, no meio do pátio, havia uma criatura enorme, de pé sobre duas patas, lutando ferozmente com os dois cachorros favoritos do meu avô, Gordo e Magro. Gordo era um cachorro grande e forte, enquanto Magro era mais ágil, mas igualmente destemido. Ambos atacavam o bicho com tudo o que tinham, mas era evidente que estavam em desvantagem. Os menores cachorros do sítio corriam e se escondiam, apavorados. Meu avô mirou, tentando obter uma visão clara do que estava acontecendo. Mas a cena era tão surreal que ele hesitou por um momento. O bicho era grande, peludo, e seus olhos brilhavam no escuro com uma intensidade maligna. Parecia mais humano que animal, mas algo nele era terrivelmente errado. Aquilo não era uma criatura comum, e o pavor que senti naquele momento é algo que carrego até hoje. Sai! Meu avô gritou para o cachorro, na tentativa de afastá-lo da criatura, mas isso apenas chamou a atenção do bicho. Ele se virou para meu avô, e por um breve instante, nossos olhos se cruzaram através da janela. O que eu vi naquele olhar me congelou até os ossos. Não era apenas a fome de uma fera selvagem. Era ódio, uma maldade que eu nunca tinha visto antes. O bicho preparou-se para atacar meu avô, mas Gordo se lançou novamente contra ele, desviando sua atenção por um segundo precioso. Foi nesse momento que meu avô puxou o gatilho. O som do tiro ecoou pelo pátio, mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais aterrorizante. O tiro não acertou a cabeça, como meu avô tinha planejado. Ele passou raspando, o suficiente para fazer a criatura recuar e soltar um grunhido aterrorizante. O bicho então deu um salto, tentando escapar por cima da cerca de bambu. Mas antes que ele conseguisse, meu avô disparou novamente. Desta vez, o tiro acertou em cheio uma das pernas da criatura, que caiu pesadamente sobre a cerca, derrubando-a com seu peso. O som dos bambus quebrando foi quase tão alto quanto o disparo da espingarda. Por um momento, pensei que estava tudo acabado. Mas, para nosso desespero, o bicho se levantou, mancando, e desapareceu na escuridão do campo, deixando para trás apenas o rastro de destruição. O silêncio que se seguiu foi quase tão assustador quanto o próprio encontro. Ficamos parados por um momento, sem saber o que fazer. Então, como que despertando de um transe, todos saímos correndo para o pátio. A cerca estava destruída, e o chão estava marcado com grandes pegadas e manchas escuras que, mais tarde, descobrimos ser sangue. Meu avô se aproximou, com o rosto pálido e os olhos fixos no horizonte,
como se ainda estivesse vendo o bicho fugir. Agora eu descubro quem ele é, ele murmurou, mais para si mesmo do que para nós. E naquela noite, não se falou de outra coisa. O medo era palpável, e ninguém conseguiu dormir. Nos dias que se seguiram, todos na vizinhança comentavam sobre o que tinha acontecido. Havia algo de estranho no ar, como se todos soubessem, mas ninguém quisesse dizer. Até que, alguns dias depois, um vizinho que morava em um rancho próximo, conhecido como Velho do Rancho, apareceu na vila. Ele estava mancando, apoiado em uma muleta improvisada, e sua perna estava coberta de bandagens. Era um homem recluso, que raramente aparecia, mas naquela manhã, ele parecia diferente. Havia algo de sinistro em seu olhar, algo que fez todos se calarem ao vê-lo. Quando ele passou por nós, evitou o olhar do meu avô, que o encarava com uma expressão de desconfiança e algo mais, talvez raiva. O velho do rancho não disse uma palavra, e meu avô também não o confrontou. Mas o silêncio entre eles era ensurdecedor. Depois daquele dia, o velho nunca mais foi visto sem a muleta, e a notícia de sua perna ferida se espalhou rapidamente. Meu avô não disse mais nada sobre o que tinha acontecido naquela noite. Ele continuou sua rotina, mas algo nele havia mudado. Ele parecia mais reservado, mais sombrio. O bicho? Ele nunca mais apareceu no pátio, como se soubesse que, se voltasse, não teria a mesma sorte. Mas mesmo assim, o medo continuava, rondando nossas noites, sussurrando através das sombras. Anos se passaram, mas aquele evento nunca foi esquecido. Sempre que a lua cheia brilhava no céu, os cães do sítio ficavam inquietos, como se pressentissem algo. E nós, mesmo sabendo que o bicho não voltaria, não conseguíamos evitar o medo que rastejava de volta, lembrando-nos de que algumas coisas são melhor deixadas no escuro, onde não podem nos encontrar. Quarto relato. Eu tinha 12 ou 13 anos, não me lembro exatamente. Era uma dessas noites de fim de ano, quando toda a família se reúne para celebrar. Estávamos na casa da minha tia, onde a festa rolava solta até tarde. A música alta, as risadas, os adultos bebendo e conversando enquanto as crianças corriam pela casa, despreocupadas. Mas, como toda festa, chega uma hora em que o cansaço toma conta, e as pessoas começam a se despedir. Lembro-me de estar exausto, meus olhos pesavam, e tudo que eu queria era minha cama. Por volta da meia-noite, talvez um pouco depois, voltamos para casa. A rua estava deserta, silenciosa, com a brisa fria da madrugada cortando o ar. Minha mãe estava na frente, meu pai atrás de mim, e eu no meio, segurando a mão da minha irmã mais nova, que já cochilava. A viagem de volta foi curta, e logo estávamos em casa. Tudo estava escuro quando entramos. A única luz vinha das pequenas lâmpadas de Natal que piscavam na janela da sala. Meu pai, como de costume, foi verificar se todas as portas estavam trancadas, enquanto minha mãe levava minha irmã para o quarto. Eu fiquei na sala, perdido em pensamentos, olhando para aquelas luzes piscantes. Foi então que me lembrei da janela, que ainda estava aberta. Levantei-me, sentindo um calafrio subir pela espinha, como se algo dentro de mim soubesse que algo estava errado. Caminhei até a janela, e antes de fechá-la, olhei para fora, para a rua deserta. Foi nesse momento que o vi. No início, pensei que meus olhos estavam me pregando uma peça. A escuridão era densa, e as sombras das árvores balançando ao vento criavam formas estranhas. Mas então, uma dessas sombras se moveu de uma forma que não era natural. Meu coração acelerou. Havia algo ali, parado na calçada, me observando. Tentei focar, apertando os olhos para enxergar melhor, e então ele saiu das sombras. Era uma criatura enorme, com pelo negro como a noite, mas o que mais me aterrorizou foram os olhos. 2 pontos vermelhos brilhantes que pareciam queimar no escuro. Eles estavam fixos em mim. A criatura tinha uma postura ameaçadora, com garras longas e afiadas que brilhavam à luz da lua. Meu corpo congelou. Eu queria gritar, correr, mas estava paralisado. Eu podia sentir o peso do olhar daquela coisa sobre mim, como se estivesse prestes a atacar. Finalmente, consegui dar um passo para trás, tropeçando no tapete e caindo no chão. O som do meu corpo batendo no chão pareceu quebrar o feitiço. A partir daquele momento,
Tudo aconteceu rápido. Eu gritei. Um grito alto, desesperado, que ecoou pela casa. Ouvi meus pais correndo em minha direção, as luzes sendo acesas uma a uma. Meu pai chegou primeiro, e com um impulso desesperado, me puxou para longe da janela. Minha mãe veio logo atrás, segurando minha irmã nos braços. Ela olhou para fora, mas não viu nada. Eu vi. Eu juro que vi algo lá fora. Eu disse, quase chorando. Meu pai foi verificar, saindo com uma lanterna. Eu assisti da porta, com o coração na boca, esperando que ele encontrasse algo, qualquer coisa. Mas a rua estava vazia. Não havia sinais da criatura. Ele voltou, tentando me acalmar, dizendo que devia ter sido minha imaginação, que era tarde e eu estava cansado. Mas eu sabia o que tinha visto. Aqueles olhos vermelhos, nunca vou esquecer. Os dias que se seguiram foram um borrão. Eu evitava a janela, mal conseguia dormir, e cada som na noite me fazia pular de medo. Minhas notas na escola começaram a cair, e meus pais, preocupados, me levaram a um psicólogo. Ele disse que era estresse, que eu estava imaginando coisas. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Uma noite, algumas semanas depois do incidente, acordei com um som estranho. Era um arranhado, como unhas raspando contra a parede. Meu coração disparou. Eu não queria me mover, mas algo me obrigou a levantar. Lentamente, fui até a janela do meu quarto e espreitei por entre as cortinas. Meu sangue gelou. Lá estava ele de novo, a criatura, parada do outro lado da rua, olhando diretamente para minha janela. Desta vez, ele estava mais perto, como se estivesse me desafiando, me dizendo que eu não estava seguro. Seu pelo negro brilhava à luz fraca da lua, e aqueles olhos vermelhos, aqueles olhos, eram como poços de ódio puro. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. A criatura começou a se mover, lenta e deliberadamente, atravessando a rua em minha direção. Seu andar era estranho, quase animalesco, mas com uma intenção clara. Eu sabia que, se ela chegasse até a minha casa, não haveria escapatória. Com um esforço desesperado, dei um passo para trás e fechei a cortina com força. Corri para a cama e me enrolei nos cobertores, como se isso pudesse me proteger. Fiquei ali, tremendo, esperando ouvir o som das garras rasgando a madeira da porta, ou o vidro da janela se quebrando. Mas nada aconteceu. Eu não consegui dormir naquela noite, e quando finalmente o sol começou a nascer, criei coragem para olhar pela janela novamente. A rua estava vazia, como sempre, mas eu sabia que ele tinha estado lá. Não era imaginação. Era real. Depois dessa noite, as aparições se tornaram mais frequentes. Eu via a criatura em todos os lugares, à noite, nos meus sonhos, até durante o dia, em vislumbres rápidos nas sombras. Eu estava sendo caçado, e ninguém acreditava em mim. Minhas notas continuaram a despencar, e eu me afastei dos meus amigos. Eu me tornei uma sombra do que era antes, vivendo com medo constante. Meus pais, desesperados, decidiram nos mudar de casa. Eles achavam que uma mudança de ambiente poderia me ajudar, que era a casa que estava me deixando assim. Então, nos mudamos para uma casa nova, longe dali. Por um tempo, funcionou. As visões pararam, e eu comecei a me sentir um pouco melhor, voltando a ser o garoto que eu era antes. Mas então, numa noite de tempestade, tudo voltou. Eu estava deitado na cama, ouvindo a chuva batendo na janela, quando ouvi aquele som novamente. Arranhões na parede. Meu coração disparou, e eu soube, naquele momento, que não importava onde eu estivesse, ele me encontraria. Levantei-me lentamente, como se estivesse em transe, e fui até a janela. Quando olhei para fora, lá estava ele. Parado na calçada, encharcado de chuva, mas ainda com aqueles olhos vermelhos ardendo de ódio. Desta vez, ele estava mais perto do que nunca, quase tocando a cerca do jardim. Eu sabia que não havia escapatória. Ele estava me caçando, e mais cedo ou mais tarde, ele me pegaria. Eu não disse nada aos meus pais, pois sabia que não acreditariam. Mas desde aquela noite, vivo com constante medo de que ele apareça de novo, cada vez mais perto,
até que finalmente me alcance. Eu penso nisso todos os dias. Que tipo de criatura seria aquela? E por que estava atrás de mim? Talvez eu nunca saiba a resposta. Mas uma coisa é certa: não importa onde eu vá, ele sempre estará lá, me observando, esperando o momento certo para atacar. E no fundo, eu sei que, quando esse momento chegar, não haverá escapatória. Quinto relato. Minha família sempre foi de gente simples, gente da roça. Lembro das histórias que minha mãe contava quando eu era criança, mas nunca dei muita atenção. Achava que eram só lendas, histórias para assustar as crianças. Até que uma delas se tornou mais real do que eu jamais poderia imaginar. Meus avós maternos, Antônio e Maria, vieram de Lages, em Santa Catarina, para o sudoeste do Paraná quando eram recém-casados. Era a década de 1950, uma época dura, onde tudo tinha que ser conquistado com muito suor. Eles se instalaram em uma propriedade rural, um lugar isolado, cercado por pinheirais nativos e longas faixas de mata fechada. Não havia energia elétrica, e as noites eram iluminadas apenas pela luz dos lampiões. As casas eram construídas com madeira dos próprios pinheiros derrubados na região, e a sobrevivência dependia do que plantavam, criavam e, ocasionalmente, caçavam. Naquela época, os vizinhos eram poucos e as visitas raras. Mas em uma certa noite, o irmão do meu avô, José, e sua irmã, Ana, foram visitá-los. Estavam jantando juntos, à luz bruxuleante de um lampião, quando ouviram um barulho estranho do lado de fora, no terreiro. Era como se um animal grande estivesse correndo ao redor da casa, agitado, enquanto os cachorros latiam de forma frenética, incomodados com algo que não conseguiam identificar. José foi o primeiro a se levantar. Ele era um homem forte, daqueles que não tem medo de nada. Abriu a porta e saiu para ver o que estava acontecendo. O que ele viu ali, sob a luz fraca do lampião, marcou sua vida para sempre. No escuro do terreiro, ele se deparou com uma criatura que só havia visto em pesadelos. Era um cachorro, mas não como qualquer outro. Era enorme, com a cara desfigurada, como se tivesse sido queimada ou cortada por alguma coisa. As orelhas eram grandes e desproporcionais, e batiam uma na outra quando ele se movia, emitindo um som sinistro. O pelo, negro e falhado, parecia em alguns pontos estar caindo, revelando a carne doente por baixo. A criatura andava de forma estranha, com a parte da frente do corpo mais baixa que a de trás, como se estivesse constantemente prestes a atacar. José congelou na entrada da casa, incapaz de desviar o olhar daquela coisa. Então, como que por instinto, gritou para dentro da casa: "É o lobisomem!" O medo na voz dele fez todos se calarem. Ana, que era conhecida na região por ser uma benzedeira de mão cheia, correu para a porta e, num tom sério, ordenou: "Venha amanhã cedo buscar o sal." Aquelas palavras pareceram ter algum efeito sobre o animal, que recuou para as sombras do matagal ao redor da casa e desapareceu na escuridão. Mas ninguém naquela casa conseguiu dormir naquela noite. Sabiam que haviam presenciado algo além da compreensão humana, algo que só as lendas antigas tentavam explicar. Na manhã seguinte, logo ao amanhecer, alguém bateu à porta. Era um velho que eles conheciam bem, um homem que vagava pelas fazendas da região, sempre prestando pequenos serviços em troca de comida ou de uns trocados para comprar sua cachaça. O velho parecia inofensivo, mas algo nos olhos dele, uma escuridão profunda, deixou todos na casa desconfiados. Ele pediu, de forma quase tímida, se poderiam lhe dar um pouco de sal. Todos se entreolharam, e naquele momento a verdade caiu sobre eles como uma pedra. Sabiam que aquele homem era o lobisomem que havia rondado a casa na noite anterior. Mesmo assim, por um misto de medo e respeito, deram a ele o que pediu. O velho agradeceu e foi embora, voltando para sua vida errante, mas a lembrança de sua presença ficou gravada na memória de todos. Os anos passaram, e minha mãe, Maria, já adolescente, ouviu muitas vezes essa história. Ela própria conheceu o velho, que ainda vagava pela região como um andarilho. Ele tinha aparência exatamente como as lendas descrevem, animalesca, suja, sempre com cheiro estranho, como se o mal estivesse impregnado nele. Minha mãe dizia que só de estar perto dele, sentia um frio subir pela espinha, uma sensação de que algo terrível estava sempre prestes a acontecer.
Em uma das poucas vezes que ele apareceu na casa dos meus avós, minha tia-avó Ana fez questão de tirar minha mãe e meus tios de perto dele. Disse que não era seguro estar ao redor daquele homem, mesmo durante o dia. Eu sempre pensei muito sobre isso, especialmente quando minha mãe nos levava ao cemitério local, um lugar desolado, quase sempre vazio, onde os mortos pareciam ser esquecidos. Uma vez, enquanto caminhávamos entre as sepulturas cobertas de mato e musgo, me perguntei onde o velho lobisomem estaria enterrado. Imagino que seu túmulo esteja em algum canto escuro daquele cemitério, abandonado e esquecido, como se até a terra quisesse se livrar da presença dele. Um lugar onde a escuridão parece nunca dissipar, mesmo sob a luz do sol. Muitos anos se passaram desde que essa história me foi contada. Hoje, já adulto, não consigo evitar sentir um arrepio sempre que penso naquela casa dos meus avós, cercada pelos pinheirais sombrios. Às vezes, à noite, quando o vento sopra forte e os galhos das árvores batem nas janelas, parece que posso ouvir aquele mesmo barulho que os cães ouviram naquela noite. Um som distante, mas inconfundível, de algo grande e furioso correndo pelo terreiro, como se estivesse buscando algo perdido, ou talvez, apenas esperando o momento certo para voltar. E quando penso nisso, me pergunto se essas coisas realmente ficam enterradas, ou se apenas aguardam nas sombras, prontas para retornar e assombrar aqueles que se atrevem a cruzar seu caminho. Sexto relatou. Eu nunca fui uma pessoa de acreditar em coisas sobrenaturais. Minha vida sempre foi regida pelo que eu podia ver e tocar. Mas um evento que aconteceu comigo no verão de 2009 mudou tudo. Eu tinha apenas 16 anos, era uma jovem curiosa e cheia de vida. Minha casa ficava em uma pequena cidade do interior, rodeada por florestas densas e trilhas pouco exploradas. Era um lugar tranquilo, onde todos se conheciam e onde, até então, nada de extraordinário tinha acontecido comigo. Mas naquela manhã, tudo mudou. Era horário de verão, e como sempre, eu tinha que sair de casa antes do amanhecer para pegar o ônibus que me levava até a escola. Eu morava com meus pais e um irmão mais novo em uma casa simples, mas confortável, um pouco afastada do centro da cidade. Para chegar ao ponto de ônibus, eu tinha que atravessar uma pequena estrada de terra que cortava um bosque conhecido como o Bosque dos Calipeiros. Aquele caminho era meu trajeto diário, e apesar de ser escuro e um pouco assustador nas primeiras horas da manhã, eu já estava acostumada. O bosque, que durante o dia parecia inofensivo, assumia uma atmosfera completamente diferente à noite, especialmente sob a luz prateada da lua cheia. Naquela manhã, o céu estava limpo, e a lua cheia estava alta, iluminando o caminho à minha frente. Eu saí de casa, como de costume, ainda meio sonolenta. O ar estava frio, e o silêncio era quebrado apenas pelo som dos meus passos na estrada de terra. Enquanto eu caminhava, percebi que algo estava diferente. O ar estava pesado, como se o próprio bosque estivesse segurando a respiração. A sensação de ser observada era tão forte que eu olhei por cima do ombro várias vezes, mas não vi nada além de árvores escuras e sombras. Continuei andando, tentando afastar o desconforto que começava a crescer em meu peito. Quando estava mais ou menos na metade do caminho, notei algo estranho na beira da estrada, perto de uma árvore que eu costumava usar como ponto de referência. Parei por um momento e estreitei os olhos, tentando entender o que estava vendo. Havia uma figura ali, deitada entre os pequenos arbustos que cresciam ao redor da árvore. O corpo era grande, coberto por uma pelagem negra e brilhante que refletia a luz da lua. Minha curiosidade falou mais alto, e eu me aproximei, cautelosa. Enquanto eu me aproximava, algo dentro de mim gritava para que eu voltasse, mas meus pés continuaram se movendo. Quando eu estava a poucos metros de distância, a criatura levantou a cabeça. Meu coração parou. Os olhos que me encaravam eram de um vermelho profundo, brilhantes como brasas incandescentes. Aquele olhar penetrante parecia alcançar minha alma, congelando-me no lugar. Senti um calafrio percorrer minha espinha, e por um momento, eu não consegui me mover. A criatura, que até então parecia apenas estar repousando, começou a se erguer lentamente. Foi então que percebi que aquilo não era um animal comum. Seu corpo, agora visível à luz da lua, era enorme, musculoso, e mais assustador do que qualquer coisa que eu já tivesse visto. A criatura era um lobisomem, não havia dúvida. Suas garras longas e afiadas arranhavam o chão enquanto ele se levantava,
e um rosnado baixo e ameaçador começou a emanar de sua garganta. Eu queria gritar, mas o som ficou preso na minha garganta. Queria correr, mas minhas pernas pareciam enraizadas no chão. Os olhos da criatura não desviavam dos meus, e eu sabia que se não fizesse algo rapidamente, aquele ser iria me atacar. De alguma forma, consegui me mexer. Dei um passo para trás, e isso pareceu irritá-lo. O lobisomem deu um passo à frente, e eu soube que tinha que correr. Virei-me e comecei a correr o mais rápido que pude. O som de meus próprios passos ecoava no silêncio do bosque, e a cada respiração, parecia que o monstro estava mais perto. O medo me deu forças que eu não sabia que tinha, e eu corri como nunca antes. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos, e o frio da manhã cortava meu rosto como facas. Eu não ousava olhar para trás, temendo o que poderia ver. Cheguei em casa ofegante, o peito ardendo de tanto correr. Abri a porta com força e entrei, fechando-a rapidamente atrás de mim. Minha mãe, que estava na cozinha, se assustou com o barulho e veio ao meu encontro, mas eu não consegui dizer nada. Minhas mãos tremiam, e eu só consegui olhar para ela com olhos arregalados. Ela tentou me acalmar, perguntando o que tinha acontecido, mas eu estava em choque. O pavor era tão grande que eu mal conseguia respirar. Demorou um tempo até que eu conseguisse falar sobre o que tinha visto. Quando finalmente contei à minha mãe, ela ficou pálida. Seus olhos se encheram de preocupação, e ela me abraçou com força, como se quisesse me proteger de algo invisível. Foi então que ela me contou uma história que eu nunca tinha ouvido antes. Ela disse que, muitos anos atrás, antes mesmo de eu nascer, havia rumores sobre um lobisomem que vagava pelas redondezas. Pessoas diziam que ele era um homem amaldiçoado, que se transformava em uma besta nas noites de lua cheia e caçava no bosque. Várias pessoas relataram ter visto a criatura, mas ninguém sabia ao certo se era verdade ou apenas uma lenda criada para assustar as crianças. Até então, minha mãe nunca tinha acreditado nesses rumores, mas ao ouvir meu relato, ela não teve dúvidas. As semanas seguintes foram um verdadeiro tormento para mim. Eu não conseguia dormir, atormentada por pesadelos com aqueles olhos vermelhos e penetrantes. Evitei sair de casa sozinha, especialmente à noite, e o caminho pelo bosque que eu costumava percorrer todos os dias se tornou algo que eu temia. Meus pais tentaram me acalmar, dizendo que provavelmente eu tinha visto um cachorro grande ou algum outro animal, mas eu sabia a verdade. Eu sabia o que tinha visto, e nada podia me convencer do contrário. O medo me acompanhou por anos. Sempre que eu passava perto do bosque, sentia um arrepio na espinha, como se algo ou alguém estivesse me observando. Havia dias em que eu jurava ouvir passos atrás de mim, mas quando olhava, não havia nada. Mas o mais assustador de tudo foi a mudança que percebi em mim mesma. Antes, eu era uma garota alegre e despreocupada, mas depois daquele encontro, me tornei ansiosa e desconfiada. A sensação de ser caçada nunca me abandonou completamente. Com o tempo, minha família se mudou para uma cidade maior, longe do bosque e da casa onde tudo aconteceu. Mas mesmo depois de tantos anos, ainda me lembro com detalhes do que vi naquela manhã. Às vezes, penso que talvez a criatura estivesse tão assustada quanto eu. Talvez ele só estivesse defendendo seu território. Mas então, lembro-me daqueles olhos, daquele olhar cheio de ódio e fome, e o medo volta com toda a força. Até hoje, não sei se o que vi foi real ou uma alucinação causada pelo medo. Mas uma coisa eu sei, desde aquele dia, nunca mais fui a mesma. E sempre que ouço uma história sobre lobisomens, sinto um calafrio, porque eu sei, no fundo da minha alma, que eles existem. Eu os vi. Eu os encarei. E sobrevivi para contar a história. Mas o preço que paguei foi caro. O medo nunca me deixou, e sempre que a lua cheia brilha no céu, eu me lembro daquela manhã e daquele ser que quase devorou minha alma com o olhar. 7º relato. Era uma noite como outra qualquer. Meu pai, João, já tinha 68 anos na época e meu avô, Benedito, era um homem de quase 80 anos, mas ainda com a força de um jovem. Estávamos na pequena chácara que pertencia à nossa família há gerações, localizada em um lugar bem afastado, cercado por um denso matagal. Era uma daquelas noites escuras, sem lua, onde a única luz vinha das estrelas e de uma pequena fogueira que havíamos acendido perto do barraco onde estávamos reunidos. Além de nós três,
estava também meu tio Carlos, irmão mais novo do meu pai. Estávamos ali para passar o fim de semana, fazer uma pequena reforma no barraco e aproveitar para pescar no riacho que cortava o terreno. Tudo parecia normal, até que o amigo do meu pai, Miguel, decidiu sair para dar uma volta. Era um homem calado, não falava muito sobre si, mas era conhecido por ser corajoso, talvez até um pouco inconsequente. Ele não avisou para onde ia, apenas se levantou e se embrenhou no matagal, dizendo que voltaria logo. O tempo foi passando, e a noite foi ficando mais fria. O vento uivava por entre as árvores, fazendo com que as sombras dançassem ao nosso redor. Começamos a nos preocupar quando Miguel não voltava. Chamamos por ele, gritamos seu nome na escuridão, mas tudo que ouvimos foi o som do vento e os estalos dos galhos secos sob nossos pés. Meu avô, sempre o mais pragmático, sugeriu que fossemos procurá-lo. Pegamos nossas lanternas e nos aventuramos para dentro do mato, passando pela cerca de arame farpado que cercava a chácara. Au mato erra Alto, Danseau, au somme dos Grillo au Sapo errant sur de Sedor. À medida que avançávamos, o medo começou a se instalar. Algo naquela noite não estava certo. De repente, ouvimos um barulho estranho, como se algo estivesse se movendo rapidamente pelo mato, mas não conseguíamos ver nada. Paramos e apontamos as lanternas na direção do som, mas tudo que vimos foram arbustos se movendo. O barulho ficou mais intenso, mais perto, como se algo muito grande estivesse correndo em nossa direção. Meu coração disparou. Eu sentia o medo me apertando o peito, mas tentei me manter calmo. Foi então que vimos. A princípio, era apenas uma sombra, um vulto que parecia humano, mas logo percebemos que havia algo muito errado. A coisa que vinha em nossa direção não se movia como um homem, e sim como um animal, rápido e ágil, com um porte assustador. Antes que pudéssemos reagir, ela saiu do mato, correndo em direção à cerca. Eu não conseguia acreditar no que via. Era Miguel, mas ao mesmo tempo, não era. Seu corpo estava coberto de pelos grossos, negros, e seu rosto. Meu Deus, o rosto dele estava se transformando em algo horrível, uma mistura grotesca entre homem e animal. Seus olhos brilhavam de um jeito maligno, e ele emitia um som gutural, um rosnado baixo que fez meus cabelos se arrepiarem. Miguel corria em 4 patas, como um animal, e sua respiração era pesada, quase como um grunhido. Ele se movia com uma velocidade assustadora, como se estivesse sendo perseguido por algo, mas não havia nada atrás dele, apenas a escuridão do mato. Quando ele chegou à cerca, algo ainda mais horrível aconteceu. Ele passou por debaixo dela, mas enquanto fazia isso, seu corpo começou a mudar de novo. Os pelos foram desaparecendo, suas pernas voltaram a ter a forma humana, e seu rosto, aquele rosto que ainda estava entre o de um homem e o de um lobo, começou a se transformar de volta no rosto de Miguel. Nós estávamos paralisados, incapazes de fazer qualquer coisa além de assistir aquela cena infernal. Quando ele finalmente estava do outro lado da cerca, de volta ao normal, ele caiu no chão, exausto, como se tivesse corrido uma maratona. Nos aproximamos devagar, sem saber o que fazer. Miguel parecia confuso, desorientado, como se não soubesse onde estava ou o que tinha acontecido. Levantamos ele e o levamos de volta para o barraco. Meu pai, que sempre foi o mais cético de todos, estava pálido, sem saber como processar o que havia acabado de presenciar. Meu avô, que sempre contava histórias de lobisomens e assombrações, estava quieto, mais quieto do que eu jamais havia visto. Ninguém disse uma palavra até que chegamos de volta ao barraco. Quando finalmente conseguimos perguntar a Miguel o que havia acontecido, se ele se lembrava de algo, ele balançou a cabeça e disse que não sabia. Ele não se lembrava de ter saído para o mato, nem do que havia feito lá. Só lembrava de estar na fogueira com a gente, e depois, nada. Era como se um vazio tivesse tomado conta da memória dele. Tentamos insistir, perguntando se ele não se lembrava de ter visto ou sentido algo, mas ele apenas repetia que não sabia, que não conseguia lembrar. Aquela noite foi uma das mais longas da minha vida. Não conseguíamos dormir, e o som dos grilos e do vento que antes parecia comum agora era ameaçador, como se a própria noite estivesse nos observando. Miguel, por sua vez, caiu em um sono profundo, quase como se estivesse em um transe, e não acordou até o dia seguinte. Quando a manhã chegou, o medo não havia passado.
O sol brilhava, mas a sensação de que algo horrível havia acontecido, algo que não deveria ser possível, ainda estava ali, como uma sombra pairando sobre nós. Miguel parecia normal, como se nada tivesse acontecido, mas nós sabíamos a verdade. Sabiamo o que tínhamos visto. Antes de voltarmos para a cidade, tentamos novamente falar com Miguel sobre a noite anterior, mas ele continuava insistindo que não se lembrava de nada. Meu avô sugeriu que talvez fosse melhor assim, que algumas coisas não deveriam ser lembradas. Não tocamos mais no assunto, mas o silêncio entre nós falava mais do que qualquer palavra. Depois daquele fim de semana, as coisas nunca mais foram as mesmas. Miguel se afastou de todos, se mudou para outra cidade e nunca mais falou conosco. Meu pai e meu avô também mudaram. O brilho nos olhos de meu avô se apagou, e meu pai, que sempre foi um homem de ciência e razão, passou a ser atormentado por pesadelos. Quanto a mim, eu nunca consegui tirar aquela imagem da minha cabeça. Aquele momento em que vi um homem se transformar em uma criatura, algo que não deveria existir. Com o passar do tempo, tentei esquecer, tentei convencer a mim mesmo de que tudo aquilo não passou de um pesadelo, uma alucinação coletiva, mas no fundo eu sei a verdade. Sei que o que vi foi real, que há coisas no mundo que não podemos explicar, que o mal pode assumir formas que nossa mente não consegue compreender. Até hoje, quando olho para o mato, sinto um arrepio, uma sensação de que algo está me observando. E à noite, quando o vento sopra e as sombras dançam nas paredes, lembro daquela noite, e o medo volta a me assombrar. Sei que poucas pessoas acreditariam nessa história, e talvez seja melhor assim. Talvez seja melhor que o mundo continue acreditando que criaturas como lobisomens são apenas lendas, histórias para assustar crianças. Porque a verdade é muito mais aterrorizante. E algumas verdades são perigosas demais para serem reveladas. Nunca mais voltei àquela chácara. Meu avô faleceu pouco tempo depois, e meu pai nunca mais quis falar sobre o que aconteceu naquela noite. A vida seguiu em frente, mas o medo, aquele medo que senti naquela noite, ainda me acompanha. E sei que nunca vai me deixar. Porque há coisas no mundo que são mais assustadoras do que qualquer história de terror. Coisas que vivem nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. E quando elas aparecem, tudo o que podemos fazer é correr, rezar para que o pesadelo acabe e tentar esquecer. Mas eu sei, no fundo, que o pesadelo nunca acaba. Ele está sempre à espreita, esperando, nas sombras do mato, nas noites sem lua, pronto para nos lembrar de que o medo é real. Eu tinha 7 anos quando vivi a noite mais assustadora da minha vida, uma noite que ainda me persegue em pesadelos até hoje. Naquele tempo, eu morava com minha mãe, minha irmã mais velha, Larissa, que estava grávida de seu primeiro filho, e meu irmão do meio, Carlos. Vivíamos todos juntos numa pequena casa na periferia de uma cidadezinha pacata, cercada por matas densas e longos campos. A casa era simples, de paredes brancas que começavam a descascar e um telhado de telhas vermelhas desgastadas pelo tempo. O chão era de madeira velha, que rangia a cada passo, e as janelas de vidro, com molduras de madeira, estavam começando a mostrar sinais de desgaste. Era uma noite de inverno, fria e escura. O vento assobiava lá fora, e a lua cheia brilhava no céu, iluminando levemente os contornos das árvores do lado de fora. Todos já estávamos na cama. Eu dormia no quarto ao lado de Larissa, cuja cama ficava encostada na janela. Carlos dormia em um quarto ao lado, e nossa mãe estava no quarto do fundo, com as portas entreabertas, para que o som do vento que soprava violentamente pelo corredor não ficasse tão aterrador. Lembro-me de que estava prestes a pegar no sono quando um som estranho me despertou. Era um barulho baixo, como se algo ou alguém estivesse arranhando as paredes da casa. No começo, pensei que fosse apenas o vento, mas o som se repetiu, mais alto, mais intenso. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Olhei para o lado e vi que Larissa também estava acordada, com os olhos arregalados de medo. "Você ouviu isso?", sussurrei, minha voz tremendo. Ela assentiu, levantando-se da cama com cuidado, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse atrair o que quer que estivesse do lado de fora. "É melhor trocarmos de lugar", ela disse, a voz baixa, mas carregada de pânico. Fui para sua cama, sentindo o colchão ainda quente de onde ela estava deitada, enquanto ela se deitou no meu lugar, mais afastada da janela. Mas o barulho não parava. Pelo contrário,
Ele parecia ficar mais alto, mais urgente, como se a criatura estivesse determinada a entrar. Os arranhões na parede se intensificaram, seguidos de um som de fungar, pesado e assustador, como de um animal grande, respirando com dificuldade. Era como se algo estivesse tentando rasgar a parede, procurando uma brecha, uma forma de entrar. O medo tomou conta de mim, meu corpo tremia incontrolavelmente. Olhei para Larissa, que agora estava pálida, os olhos fixos na janela. De repente, o som mudou de lugar. Agora, parecia que a criatura estava na parede do lado de fora do quarto de Carlos. O barulho dos arranhões era tão alto que parecia estar vindo de dentro da casa. Eu não aguentei mais. Saltei da cama e corri para o quarto de Carlos, o coração disparado, o medo dominando cada célula do meu corpo. Carlos já estava acordado, de pé ao lado da cama, olhando para a janela com um olhar de puro terror. "Tem alguma coisa lá fora", ele sussurrou, a voz quase inaudível, como se falar mais alto pudesse atrair o que quer que estivesse do outro lado da parede. Eu me aproximei, e juntos, olhamos para a janela. Havia um pequeno pedaço de vidro quebrado no canto inferior. A princípio, tudo o que vi foi a escuridão lá fora. Mas então, algo se mexeu. Um par de olhos vermelhos, brilhando como brasas, apareceu no buraco do vidro quebrado. Meu coração quase parou. Aquilo não era humano. Era um monstro, uma criatura saída de um pesadelo. Os olhos eram injetados de sangue, como se estivessem prestes a explodir. E então eu vi o rosto, ou o que restava de um rosto. Parecia um homem, mas com características de lobo. O focinho alongado, cheio de pelos grossos e negros, estava manchado de sangue. Os dentes afiados, longos e pontiagudos, brilhavam à luz fraca da lua. Eu pude ver cada detalhe daquele ser horrível, como se estivesse a poucos centímetros de distância. Carlos e eu começamos a gritar ao mesmo tempo, um grito desesperado, que ecoou pela casa. Corremos de volta para o quarto de Larissa, nossos gritos acordando nossa mãe, que veio correndo do fundo da casa, apavorada. "O que está acontecendo?" ela gritou, mas tudo o que conseguimos fazer foi apontar para a janela. Larissa, tremendo, tentou explicar o que vimos, mas as palavras saíam atropeladas, quase incompreensíveis. Nossa mãe, percebendo que algo estava realmente errado, pegou um pedaço de madeira que estava encostado na parede, uma vassoura velha, e caminhou em direção à porta da frente, decidida a enfrentar o que quer que estivesse do lado de fora. "Não, mãe!" "Não vá lá fora!" imploramos, mas ela não nos ouviu. A porta rangeu ao ser aberta, e o vento frio entrou com força na casa, apagando as velas que iluminavam fracamente a sala. Eu e Carlos nos agarramos a Larissa, enquanto ela olhava para fora, com o rosto branco de medo. Conseguíamos ouvir o som da respiração pesada e profunda vindo de algum lugar muito próximo, mas não podíamos ver nada além da escuridão. O ar estava denso, carregado com um cheiro metálico de sangue e suor. Nossa mãe deu alguns passos para fora, o chão de terra batida rangendo sob seus pés. Nós segurávamos a respiração, esperando o pior, quando de repente, ela gritou e caiu no chão, arranhando desesperadamente a terra com as mãos. Corremos até ela, tentando ajudá-la a se levantar, mas ela estava em choque, tremendo e murmurando algo sobre olhos vermelhos e dentes afiados. Conseguimos arrastá-la de volta para dentro da casa, trancando a porta rapidamente atrás de nós. Nossa mãe estava pálida, suando frio, e não parava de tremer. "Era ele", ela sussurrou. "O lobisomem." "Ele está nos caçando." Passamos o resto da noite juntos na sala, todos em silêncio, apenas ouvindo. O som dos arranhões continuava, agora mais forte, como se a criatura estivesse tentando entrar por qualquer meio possível. O fungar era tão alto que parecia estar bem ao nosso lado. A cada minuto que passava, o medo aumentava. Ninguém ousava se mexer, e todos rezávamos para que aquela coisa fosse embora. Foi apenas ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol começaram a aparecer no horizonte, que o som parou. A casa estava em silêncio. Por um momento, não sabíamos se aquilo era um alívio ou apenas o prelúdio de algo pior. Esperamos mais um pouco, até termos coragem suficiente para olhar pela janela. Lá fora, a parede da casa estava coberta de arranhões profundos,
como se garras gigantes tivessem tentado rasgá-la. O chão ao redor estava cheio de pegadas enormes, mais parecidas com as de um animal selvagem do que com as de um ser humano. Havia também manchas escuras no chão, que, ao nos aproximarmos, percebemos que eram de sangue. Meu coração batia forte, o medo ainda pulsando dentro de mim. Nunca mais consegui olhar para aquela casa da mesma maneira. Durante o dia, parecia apenas uma casa velha, inofensiva. Mas à noite, ela se transformava em um lugar cheio de sombras, onde o mal parecia estar à espreita, esperando para atacar. Minha mãe decidiu que não podíamos mais ficar lá. Arrumamos nossas coisas rapidamente e fomos morar com nossa tia em outra cidade. Mas o medo, o horror daquela noite, nunca nos deixou completamente. De vez em quando, Larissa ainda acorda de madrugada, gritando, dizendo que viu os olhos vermelhos na escuridão. E Carlos, mesmo depois de tantos anos, evita falar sobre o que vimos naquela janela. Quanto a mim, nunca mais consegui dormir direito. O som daqueles arranhões ainda ecoa em meus ouvidos. Às vezes, quando estou sozinho, juro que ouço aquele fungar, pesado e assustador, vindo de algum lugar distante. E então, o medo volta, como se eu tivesse 7 anos novamente, preso naquela casa, à mercê do monstro que espreitava na escuridão. O que quer que fosse aquela criatura, tenho certeza de que não era deste mundo. E mesmo agora, depois de tantos anos, ainda sinto que está lá fora, esperando. E, a cada lua cheia, quando o vento assobia pela janela, eu me pergunto se ele não virá me buscar.